Oi, gente! Bom, eu nem sei como começar esse vídeo. Faz um tempo que eu não gravo vídeo para canal, mas também esse vídeo que eu vou gravar hoje para vocês, ele é muito importante e ele é até difícil de fazer. Eu confesso para vocês que eu tive até um medo de fazer para que eu faça ele de uma forma que Deus realmente quer que eu fale aqui para vocês. Então, antes disso, eu pedi muito para Deus colocar as palavras certas na minha boca e para que eu conte para vocês o meu testemunho de uma forma bem pura mesmo, que Deus deseja, né? Que saiu do meu coração para vocês. E antes de contar para vocês esse sonho barra vivência, porque eu falo que é muito mais que um sonho, eu preciso iniciar esse vídeo, eu preciso falar pra vocês um pouco da minha relação com os sonhos. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, né? Ah, eu sonhei tal coisa, mas é irrelevante, enfim. Mas eu tenho uma ligação muito grande com os sonhos e é muito importante eu falar isso pra vocês, porque talvez, né, algumas pessoas anulam o que eu vivenciei no sonho, de mas isso é sonho, é porque fala em Deus e tudo mais, o convívio faz você sonhar com isso. Mas não, pra mim era impossível eu não acreditar no que eu sonhei, no que eu vivi. Porque a minha relação com sonhos começa desde lá de pequena. Desde pequena, eu lembro como se fosse hoje o primeiro sonho que eu tive, que depois de um tempo ele aconteceu. Ele aconteceu exatamente como eu sonhei. E isso, hoje eu tenho 27 anos e eu já tive vários e vários sonhos que já aconteceram, assim, de eu sonhar e acontecer, sabe? Então eu já tive muitas revelações por sonhos, muitas mesmo. Inclusive vou contar uma bem detalhada aqui pra vocês, que tem em relação, né, à minha gravidez. Sonho de traição, já descobri que fui traída por sonho. Então, assim, impossível eu não acreditar que isso foi até um dom de Deus dado pra mim, sabe? Então, o dia que eu sonhei esse sonho que mudou a minha vida, não teve como não acreditar, sabe? Não só pelo fato de eu ter sonhos e acontecerem, mas também pelo que eu vivi. Porque eu falo que foi um sonho, mas foi uma vivência. Meu espírito viveu aquilo ali. Eu tive diante de Jesus e de Deus e o que eu senti, eu queria que todo mundo sentisse. Primeiramente, falando isso pra vocês, quero falar outra coisa. Eu vou estar mexendo um pouquinho no celular, porque eu anotei pontos importantes que eu queria muito falar pra vocês. Porque eu não queria ir direto ao ponto, sabe? Porque Deus, ele vai agindo na tua vida. E às vezes tu não vê. E aí, quando você abre espaço pra ele na tua vida, que ele vai te mostrar, né, o que ele quer de você, o que ele te proporciona, que você vai passar um filme na tua cabeça de tudo que tu já viveu e tu vai ligar os pontos. E que Deus já estava falando contigo, que é o que aconteceu comigo. Então, eu vou começar a falar pra vocês quando tudo iniciou. Hoje eu tenho 27 anos, sou mãe de 2 meninos, o Iron de 2 anos e 2 meses ou 3 ele já tem, e o Ian que tá com uns 40 dias, né, bem novinho. E o Iron, né, eu descobri a gravidez dele em 2021. Bom, pra quem me acompanha nas redes sociais e até aqui no canal, conhece meu passado, conhece a vida que eu vivia antes, então eu era uma pessoa que adorava balada, que me vestia de tal forma, que falava de tal forma. Enfim, eu era uma mulher bem moderna, bem pra frente, como muita gente diz, bem mente aberta, e a mente aberta até demais. E claro, eu era uma pessoa que não tinha Deus como eu tenho hoje na minha vida. Então eu focava muito no mundo, no que o mundo tinha pra me dar. Então, em 2021, foi o 3º ano consecutivo que eu me inscrevi pro BBB. Eu tinha um sonho de ir pro BBB. Se eu entrasse lá e ficava 1 semana, 2 semanas, pra mim já tava ótimo, porque o que eu queria era que as pessoas vissem o meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei aqui no YouTube, sempre gostei do mundo da beleza, de maquiagem, continuo gostando, amo inclusive. Então eu sempre gostei de fazer esses conteúdos e tudo mais, e eu sempre fiz de uma forma muito profissional e muito bem certinha e íntegra, sabe? Sempre resenhei produtos e tal, enfim. Falei sempre o que eu realmente achava e tentava sempre fazer de uma forma bem profissional, não assim pra tipo, vou falar bem de todas as marcas pra que as marcas me notem, não. Então meu sonho era que as marcas começassem a me conhecer, né, na internet e tal, pra que eu crescesse com esse trabalho meu da internet e tudo mais. E eu tinha sonhos enormes, assim, né, de viajar muito, de comprar bolsas de grife, de ter um carrão, de ter uma mansão. Então eu pensava que se eu entrasse pro BBB eu ia ter essa chance. E aí eu me inscrevi e eu sentei e conversei com Deus nesse dia. Eu quero muito passar pro BBB, eu quero muito que meu trabalho cresça, seja reconhecido, que as marcas me conheçam. E se eu entrar pra lá, eu vou ter visibilidade, muitas pessoas vão me conhecer, as marcas vão me conhecer. Então
eu quero muito isso, e desejo a vida e tal, a casa tal, o carro tal, viajar e tal. Falei tudo isso pra Deus, assim. Só que eu não sei se é isso que você quer pra mim. Muitas vezes eu tô aqui tentando, né, e talvez eu não cresça porque não é o que você quer pra mim. Talvez o que você quer pra mim é que eu cuide da minha casinha, do meu esposo, que eu tenha filhos, que eu cuide dos meus filhos e da casa. Hoje eu te peço, assim, se for pra me passar, eu vou passar e eu sei que você quer isso pra mim, que é essa vida grandiosa e tal. Mas se eu não passar pro BBB é porque você não quer que eu tenha essa vida. E aí, deixei isso nas mãos de Deus. No dia 6 de maio, eu tive um sonho, de maio de 2021. Eu sonhei que eu tava grávida. Eu tava bem barriguda e a minha bolsa estourou. Só que pra eu chegar nesse sonho, já fazia mais ou menos um ano por aí que eu já vinha tendo sonhos de gravidez. Mas esse sonho específico que aconteceu foi extraordinário. Eu sonhei que a minha bolsa estourou e que eu fui parir. E eu pari muito rápido, um parto normal lindo, e nasceu um menino. Eu vi o cordão umbilical, assim, nasceu um menino lindo, com olhos claros, e ele sorrindo. E o sentimento, assim, que eu tive foi maravilhoso, né? Gente, eu vou me emocionar muito nesse vídeo. E eu fui logo pesquisar o significado. Beleza. Aí chegou no dia 9 de maio, dia das mães, eu fiz um almoço aqui em casa pra minha mãe, pra minha sogra. E aí eu tava contando esse sonho que eu tive, e aí eu ainda falei pra minha cunhada assim, bom, daqui um mês, vamos saber se eu vou entrar pro BBB, né, através desse sonho, porque esse sonho poderia ser algo grandioso, assim, tipo, de eu passar pro BBB, ou eu ganhar uma herança, era algo muito bom que estava por vir. E aí eu falei, vamos ver se eu vou passar pro BBB, ou se mês que vem eu vou ter né, eu vou descobrir que vou ter um bebê. Eu falei bem assim, gente. Chegou no mês que vem, em junho, dia 2 de junho, eu descobri a minha gestação. Comprei um teste, fiz, deu positivo. E esses vídeos tem até aí no meu canal pra vocês, quando eu descobri a gravidez do Iron e tal. E ali eu entendi a resposta de Deus. Ali eu entendi que Deus disse, não é BBB, não é essa vida de dinheiro, de eu quero que tu cuide da sua casa, que você tenha os seus filhos, né, que você construa uma família. E aí, beleza, descobri a gravidez, vivi toda a minha gravidez, foi muito gostosa, uma gravidez abençoada, sabe? Nem parecia que eu tava grávida, deu tudo muito bem, meu filho nasceu lindo, cheio de saúde. Aí só que ele nasceu e eu me vi num cenário de totalmente dentro de casa, cuidando do meu filho e da minha casa. E eu não era acostumada assim, eu sempre cuidei da minha casa, nunca tive empregado, nada dessas coisas, tá, gente? Mas antes eu gravava vídeo, eu trabalhava em lojas de divulgação, eu sempre marcava até as coisas pra de tarde, então de manhã eu fazia as coisas da minha casa parava limpinha, organizada e depois ia trabalhar e ganhava meu dinheiro. Então eu não era só dentro de casa, eu também não tinha um filho. Então eu me vi dentro de um cenário assim, né, cuidando da casa, do filho, o que Deus queria pra mim. O que pra muitas pessoas e até pra mim hoje eu vejo que é um privilégio hoje em dia eu poder estar em casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu lar, cuidar das coisas pro meu marido e pra mim. Isso hoje em dia é um privilégio porque a gente sabe como tá o mundo hoje, tá tudo muito caro e tal, né, muita gente tem que, tanto pai quanto mãe, trabalhar, enfim. Só que o que acontece? Eu não conseguia mais enxergar isso, gente, não sei se foi o puerpério também, enfim. Eu amava, eu vivia o que eu tava vivendo ali, mas ao mesmo tempo eu vivia angustiada e até frustrada. E aí eu via as minhas amigas continuando trabalhando, e aí já tinha passado pandemia também, as coisas já estavam voltando. E eu me vi dentro de um cenário que eu não dava conta de tudo. Então tinha dia que eu não conseguia escovar o dente, tinha vezes que eu não lavava, eu ficava 5 dias sem lavar o cabelo. Enfim, a maternidade real mesmo, de uma mãe dona de casa aí, que quem vive vai saber o que eu tô falando, né? Então eu passava muitos dias tristes e eu pensei que eu já tava entrando em depressão, porque eu tava ficando muito angustiada por dentro, ruim, assim, muito ruim mesmo, sabe? Eu pensava até em coisas ruins, assim, gente, eu pensava assim, nossa, que coisa... Por isso que eu achei que eu tava até entrando em depressão, porque passava pensamentos, assim, de morte mesmo na minha mente. Eu só tenho uma amiga que sabe disso, que eu acho que eu contei, que eu me abria muito com uma amiga. Foi um ano e pouco assim, gente, vivendo nisso, angustiada e pensando em coisas ruins, mas eu dizia, e ao mesmo tempo eu falava, nossa, mas como eu tô sendo egoísta, como eu tô sendo ruim, pensando nisso, ficando triste, se eu tenho um filho com saúde, se eu tenho um marido maravilhoso que trabalha, eu tenho uma casa, eu tenho tudo isso, e como que eu tô me sentindo assim ainda? E aí entra um ponto, eu falava, eu aprendi tanta coisa com a espiritualidade, porque antes, né, de eu ter
esse sonho, pra quem me acompanha sabe que eu vim de uma família católica, mas depois que eu casei, principalmente depois de a partir de 2016 por ali, eu me desconectei de qualquer religião, de qualquer coisa, e me aprofundei muito na espiritualidade, assim, sabe? Que eu não era nada, o que eu seguia era a espiritualidade, o desenvolver, a evolução do meu espírito e tudo mais. Só que eu não tinha Deus, eu não era ateu, eu acreditava em Deus e tal, mas eu era espiritualidade, aquela coisa, tem coisas do budismo que eu amo, que eu adoro, que eu acho legal. Inclusive, né, eu ia em cartomante, porque eu gostava, inclusive eu tinha cartas. Vou até explicar pra você. Gente, não tô julgando, já até quero falar isso, não tô julgando, dizendo, agora porque tu confia em Deus ou virou crente, que eu nem sou evangélica ainda, nem nada disso, tá, gente? Já tá descartando tudo isso, não acredita e vai dizer que isso é do diabo. Não. Dentro do meu entendimento do que eu vivi, então hoje eu não sinto mais essa necessidade, sabe por quê? Porque eu li que se eu tenho uma fonte direta, pra que eu vou no intermediário? Pra que eu vou nas cartas? Pra que eu vou numa cartomante ou numa benzideira, como eu ia antes? O Deus aqui, que eu posso ir direto nele. E eu segui um pouquinho de cada. Hoje eu não sigo uma religião, não acredito que seja o certo isso, sabe? Tipo, eu tenho que procurar uma religião, ser de uma religião tal. Nem acredito nisso, porque no sonho que eu tive, vocês até vão entender o porquê que não. O que eu preciso é Deus. Sabe? É Deus em primeiro lugar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. A espiritualidade, quando eu comecei a buscar essa coisa do seu desenvolver espiritual, porque eu não era uma pessoa, eu era acho que zero desenvolvida espiritualmente. Antes de eu buscar isso, eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa das pessoas, eu era uma pessoa egoísta, eu era uma pessoa explosiva. Quando eu comecei a seguir a espiritualidade, assistir vídeos sobre isso, sobre desenvolver o seu espiritual, sobre meditar, sobre você ser uma pessoa mais positiva, sobre o que sai da sua boca, e até inclusive isso tem na Bíblia. Então assim, você acreditar em Deus, você seguir Deus, não anula isso, porque você precisa desenvolver o seu espiritual também, sabe? Então eu não anulo o que eu aprendi com a espiritualidade, com as coisas, porque eu aprendi muito, eu me tornei um ser humano muito melhor. Só que o que acontece? A cereja do bolo, que era Deus, faltava. E aí quando veio a maternidade, eu me parei e perguntei, poxa, a espiritualidade me ensinou tanta coisa, eu já evolui tanto com tantas coisas que eu li, e por que isso agora não tá me suprindo? Triste. E aí eu ficava estressada, eu estressava o Lê, sabe? O Leandro chegava, eu tava de cara fechada, e eu não vivia assim o 100% gostoso ainda daquela maternidade por conta disso, sabe? Mas eu sempre tentei não passar isso pro Aro. Com o Aro eu era sempre boa, alegre e tal, sabe? Era o meu pessoal mesmo, sabe? E foi aí que eu comecei, eu disse, nossa, eu não tenho mais pra onde recorrer. Aí eu pensei, não, eu tenho Deus, eu vou recorrer pra Deus. Foi onde eu comecei a pedir assim, Deus, me dá uma luz, me dá uma força, sabe, eu só tenho você agora pra recorrer. E aí eu lembro que eu tentava pegar a Bíblia e ler, e eu abria, eu não entendia nada, eu dizia, não faz sentido o que eu tô lendo, não sei nem onde abrir. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi de música, né? E aí o que acontece? Eu comecei a escutar louvores. Enfim, comecei a escutar esses louvores, tanto em casa quanto no carro. E a passar disso, eu comecei a ver que eu não tava mais nem escutando as músicas do mundo, como algumas pessoas dizem. Fiquei escutando os meus louvores e esperei em Deus. No dia 27 de julho de 2023, 7 dias depois do meu aniversário, que eu faço dia 20, eu descobri que estava grávida novamente. Na hora eu já saí do banheiro chorando, gente. Por quê? Não pelo meu filho e tal, porque filhos são bênçãos, mas porque eu tava no meu melhor momento, e aí eu disse assim, como que eu vou dar conta? Eu chorei muito, assim, porque eu achei que eu não ia conseguir. Enfim, começou, tipo, a comparação, né? Como que eu vou fazer isso com já um outro filho? Aí, gente, no dia 11 de agosto, eu tive esse sonho. 5 da manhã, eu ainda coloquei aqui uma revelação na minha vida, que mudou a minha visão de vida da noite pro dia. Eu acordei diferente, eu mudei ali. Vamos direto ao sonho, que muita gente quer saber o que eu sonhei, que me fez mudar. E aí eu saí por uma porta e eu tava num lugar que ele era todo de pedra. Eu não sabia que lugar era aquele, eu só soube no final do sonho. Aí eu saí por essa porta, tinha um lado e tinha outro lado. E aqui tu conseguia entrar e sentar. Era até redondo assim, ó, todo de pedra. E aí eu tinha que escolher se eu ia pra esse lado ou se eu ia pra esse. Só tinha que escolher, eu não sabia, só tinha que escolher. Parei aqui, olhei pra um lado, olhei pro outro, eu disse, eu vou pra esse lado. E aqui eu sentei. No que eu sentei, eu vi um cachorro preto, enorme, feio. Ele era enorme, era um cachorro, tipo um lobo, sabe? Os dentão dele muito grande, olhos bem assim, preto, escuro. Ele era meio preto, assim, um preto, bem escuro mesmo, gente. Era um cão mesmo. E ele com aqueles dentão babando. E ele tava me procurando. E eu fiquei ali
quieta, eu lembro que eu fiquei assim. E aí eu sentindo medo. Ali, esse sonho foi muito por sentimento e quando Jesus falou comigo, assim, e Deus também, eu não sei se é telepatia que diz, ele não falou assim como eu tô falando com vocês, sabe? Era por pensamento, assim. E eu sentia as coisas. Quando eu vi aquele cão, eu sentia que era uma coisa muito ruim, eu sentia muito medo. Muito medo, muito medo. O medo dele me ver. E eu acho que ele veio me pegar, eu tenho certeza, né, que ele veio me pegar porque eu escolhi esse lado. Eu não escolhi o lado dele. Eu não escolhi o lado escuro, o lado ruim. Eu escolhi esse lado e esse lado era o lado bom. Só que até então eu escolhi esse lado bom e mesmo assim ele tava ali pra me pegar e eu sentindo medo, tá? Não é porque eu escolhi o lado bom que tava tudo maravilhoso, não. Eu escolhi o lado bom, mas ele ainda tava ali me rodeando e eu ainda tava sentindo aquele medo e ele me procurando e ele farejando e ele veio bem aqui na minha frente assim e eu ali estática, com medo, até que eu olho pro lado. Eu olho pro lado e eu sei que era Jesus. Eu não vi ele, assim. Ele tava com um manto, sabe? E o rosto dele eu não vi. Mas eu sabia que era Jesus. E olhando pro lado. E ele fez assim com as mãos. E ele falando pra mim escolher confiar nele. Confia em mim, filha. Que esse mal não vai te pegar. Ele não vai te ver. E aquele bicho aqui. E eu chorando de medo, estática, toda aquela coisa ruim assim no meu coração. E ele falou, confia em mim, é só confiar em mim, me escolhe, confia em mim e me escolhe. E eu estendi a minha mão e dei a mão pra ele. E eu falei, eu te escolho, Jesus, eu escolho confiar em ti, eu escolho você, eu escolho Deus. E na hora, aquele bicho que tava na minha frente, ele não me viu. E eu senti uma coisa tão boa, gente, um sentimento tão bom. Sabe o sentimento de que filho tem no nosso colo? Que ele não fica com medo, que ele se sente protegido? Foi isso. Esvaziou tudo aquele sentimento ruim, aquele sentimento de medo. E eu fiquei tão leve, tão plena, confiando nele. Foi assim, gente, um sentimento maravilhoso. Eu queria até sentir agora de novo aquilo, sabe? Que eu senti lá no sonho. Eu acordei sentindo aquilo. Foi, meu Deus, foi bom demais, gente. Aconteceu isso. E eu tinha que sair dali. Aí eu queria sair dali daquele cantinho que eu tava. Só que mesmo assim, o bicho veio atrás de mim. Ele veio atrás de mim, querendo me pegar. Eu saí correndo. Eu saí correndo e aquele cão atrás de mim. E eu quase que fiquei com medo de novo, sabe? Porque ele tava vindo atrás de mim. Só que daí eu falei... Eu repreendi, gente, eu falei. Hoje eu sei que eu repreendi, né? Tu não vai me pegar, porque eu escolhi confiar em Deus. Eu me entreguei a Jesus e tu não vai me pegar. No que eu falei isso, eu flutuei. É como se, sei lá, Deus tivesse me pegado pra ele não me pegar. E o cão vazou. O cão vazou, saiu. Aí nisso, e eu fui pra uma parte que tinha um homem bem idoso, assim, era um homem velho, de cabelo branco, barba branca, vestes brancas. Ele tinha umas vestes bem fluidas, branquinha, com um cinto dourado, umas coisinhas douradas. E ele tava com um livro. Pra mim, no sonho, é como se ele fosse Deus. Ele me deu o direito de fazer 3 perguntas. E eu fiz pra ele 3 perguntas. Me lembro de uma, das outras 2 eu não me lembro. Não sinto necessidade de falar pra vocês, porque é algo pessoal, assim, sabe? Tipo assim, tinha ele, mas tinha mais pessoas. E atrás de mim, eu não sabia, só no finalzinho que quando eu vi ele falar. Eu fiz as minhas 3 perguntas, eu lembro que uma ele respondeu, mas assim, eu não tenho muita lembrança disso, assim, sabe? Aí eu lembro que ele pegou e falou assim, tá bom, agora vamos pra próxima. Ah, a próxima é a mãe dela, né? Isso tudo era de noite, né? E aí começou a amanhecer naquele lugar. Como tava amanhecendo e clareando o dia, eu consegui ver que lugar eu tava. Quando clareou aquele lugar, eu vi que era uma igreja antiga, toda de pedra. Ela assimilava muito a uma igreja, sabe? O formato dela e tal. Só que ela tava vazia, ela não tinha cadeiras, não tinha nada, ela tava vazia. Só a igreja levantada de pedra, gente. Eu vi no chão, nas paredes, riscos de mão, de unha, sangue derramado, unha. E aí eu assim, olha, eu tô até arrepiada. Meu Deus, olha o que aconteceu aqui essa noite. Isso aqui é sangue, é risco de pessoas tentando fugir daquele cão. E aí eu pensei, foram pessoas que não conseguiram fugir dele, porque não confiaram em Deus, não pegaram na mão de Jesus, sabe? Aí eu olhando aquilo, apavorada com aquele sangue, aquelas coisas. Aí eu viro
e vejo um altarzinho. Eu acho que é o altarzinho que se fala. Porque sabe aquela coisinha que eles fazem assim, ó, que daí coloca santo dentro e tudo mais? De pedra, enfim. Eu vi tipo isso, ele ficava na parede também. Tava escuro e tinha velas pretas, já derretida, uma um pouquinho acesa. Daí eu assim, nossa, olha como fazem coisas ruins aqui à noite, de voodoo, essas coisas mesmo, sabe? Aí essa parte tava escurinha, sabe? Tava amanhecendo, mas ela tava escurinha ainda. E aí, por uma janela, entrava, uma janela grande, inclusive, entrava aquela luzinha do amanhecer do sol, aquele solzinho laranjinha. Ela entrava e clareava outro altarzinho. E aí, nesse altarzinho, quando eu fui até ele, a luz batendo bem nele, assim, ó. Sabe o que tinha ali dentro, gente? Uma Bíblia. Só uma Bíblia. E aí eu olhei pra Bíblia e aí vieram duas meninas. Uma menininha maior e uma menininha menor. E aí elas assim, vamos ler a Bíblia? E aí eu lembro que eu falei pra elas assim, eu não sei ler. Eu não sei por onde começar, eu não sei como ler. Vocês comecem a ler por mim para que eu aprenda com vocês, né? Para que eu comece a saber por onde começar, porque eu não sei por onde começar. E aí nisso eu acordei, eu acho, desse sonho. Eu acordei assim, chorando aos plantos. E fui contar pro Lê, contei. E eu disse assim, Lê, eu preciso aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, o que ele me mostrou hoje. E aí, gente, eu fiquei com uma vozinha, que hoje eu sei que é a vozinha do Espírito Santo, e ele ficou assim, levanta e vai ler a Bíblia, levanta e vai ler a Bíblia. Eu não consegui dormir, deixei o Aaron dormindo. Só que, como eu falei pra vocês, eu não sabia ler, não sabia pra onde ir, onde é que eu ia abrir. Eu peguei e coloquei a Bíblia no meu coração e abri. E aí eu abri no Salmo 119 e até deixei a Bíblia aqui com ele aberto, que fala, né, a excelência da lei divina. Queria muito que vocês pudessem ler. Leem todo. Quando eu lia ele, eu via como ele casava com o sonho que eu tive. O que Deus me revelou naquele sonho e o que falava nessas palavras aqui. E aí, gente, começou a passar um filme na minha cabeça. Um filme de tudo que eu já vivi, de como eu era. E aí, gente, depois disso, eu comecei a refletir muito na minha vida, no que eu acreditava, no que eu vivia, em quem eu seguia. Eu parei de seguir muita gente. Não casa com o que o Deus me revelou. E Deus me revelou naquela grutinha, que só com aquela Bíblia, Ele disse pra mim, me conheça através disso aqui. Pra te me conhecer, né, confia em mim e confia na minha palavra. Isso que é Deus. Eu comecei a ler e depois daquele dia ali, tudo que eu abro eu entendo. Eu me tornei outra pessoa, gente. E é isso, gente. Foi isso que eu vivenciei, esse sonho que me fez mudar e colocar agora Deus em primeiro lugar. Eu posso sim ter o meu espiritual, posso sim continuar estudando a espiritualidade, mas sempre com Deus no foco de tudo. E quando eu me sentir com dúvida, eu venho aqui, ó, através da palavra dele, que aqui é o que ele quer de nós, aqui tá o que ele tem pra nós, e o que ele tem pra nós é maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu ia se tornar essa pessoa, de ler a Bíblia, de me ajoelhar pra orar. Comecei a frequentar a igreja, inclusive. Eu ainda não escolhi, vou nessa igreja, vou me batizar nessa igreja. Não, eu estou num caminho, porque o que Deus me mostrou nesse sonho é de seguir ele, de buscar a palavra dele. Só que eu vou deixar ele me guiar. Então ele vai me tocar. Como hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo pra vocês depois de muito tempo. Eu sonhei esse sonho em 11 de agosto de 2023. Eu conversei com Deus hoje. Eu já vi um tempo que eu queria muito compartilhar com vocês, porque muitas pessoas viram que eu mudei, né? Hoje hoje eu peguei e conversei com Deus e pedi pra que ele me mostrasse. Daí, por que eu demorei tanto pra inclusive contar? Porque lá no Salmo 119 tinha essa parte aqui no versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Quando eu li isso aqui, eu pensei, eu tenho que guardar o meu testemunho e buscar ele de coração. O que Deus me mostrou naquele sonho, que era pra me conhecer ele através da Bíblia e tudo mais, assim eu fiz. Pra que ele me mostrasse, né? Eu tava lendo, daí eu fui pra Beth, pra parte de Beth aqui. Comecei a ler, tava até com o Ian aqui no meu colinho, que ele tinha acabado de mamar. E aí entra um beija-flor na minha sala. Um beija-flor lindo, ele tinha uns trabalhadinhos no rabinho dele, ele era verdinho. Ele entrou, foi lá na minha cozinha e saiu pela janela. Ali eu já entendi que Deus estava falando comigo, que era um sinal de Deus. Continuei lendo. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Eu disse, Deus está falando.
chegou a hora, tu pode falar. E aí, como de costume, eu fui no Google. Eu coloquei significado do beija-flor na Bíblia. Na Bíblia, né, segundo o livro de Gênesis, Deus fez os animais que vivem nas águas e no ar, entre eles o beija-flor, visto como mensageiro do céu, que incentiva as pessoas a seguir em frente e deixar o passado para trás. Hoje eu sonho em construir a minha família em Deus, assim, sabe? Meus filhos, né? Guiar eles já desde novinho, conhecendo Jesus e tudo mais, a palavra de Deus. Eu não sei nem como finalizar esse vídeo, porque eu sempre já finalizava, né? Ai, curte, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, de uma forma diferente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!